Estamos aqui hoje para mais uma sexta-feira de cura e libertação, dando prosseguimento à nossa série sobre o passado. Na semana passada nós falamos, o primeiro módulo de libertação que disse respeito ao apego ao passado. A dificuldade que a gente tem de largar o passado, de deixar para trás os velhos hábitos, modos de vida, pecados, lembranças que nos atormentam, que nos fazem querer voltar. Fizemos uma oração por isso. Hoje a gente continua e talvez essa sexta seja a sexta mais importante das 4, a segunda sexta. Porque hoje nós vamos falar do passado que traz culpa e traz medo. Que a grande maioria das pessoas, a reação que o passado causa nelas é culpa e medo. A culpa por causa da vergonha, por causa da humilhação, por causa da acusação, o medo das consequências. Isso é um fardo pesadíssimo. E eu te convido a ficar muito atento para que nós possamos hoje lançar a luz do nosso Senhor Jesus Cristo sobre essa questão na sua vida e na minha vida. Abra a palavra do Senhor em João, capítulo 4, a partir do versículo 29. Perdão, do capítulo 4, versículo 4 até o versículo 29. Se você está com a sua Bíblia, peço que você abra a sua Bíblia. Não sei se vai dar para projetar aí, mas eu espero que sim. Eu vou ler aqui na minha King James, mas as traduções elas se equivalem. João capítulo 4, versículo 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Então, ele chega a uma cidade de Samaria que é chamada Sicar, perto das terras que Jacó deu a seu filho José. Ora, o poço de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado da sua viagem, assentou-se assim junto do poço, e era cerca da hora sexta. Então, vindo uma mulher de Samaria para tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então disse-lhe a mulher samaritana: como é que tu, sendo um judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher de Samaria? Porque os judeus não se relacionam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água terá sede novamente. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Mas a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha sede e não venha aqui tirá-la. Era humilhante para ela ir lá tirar essa água. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: eu não tenho marido. Disse-lhe Jesus: tu disseste bem, eu não tenho marido, porque tu tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. E isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor,
eu vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde um homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação é dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais para adorá-lo. Deus é um espírito, e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher disse-lhe: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe: eu sou o que fala contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam-se de que ele estivesse falando com a mulher. Todavia nenhum homem lhe disse: o que tu procuras? Ou por que tu falas com ela? A mulher então deixou o cântaro e foi no caminho da cidade e disse aos homens: vinde, vede um homem que me disse todas as coisas que eu tenho feito. Não é este o Cristo? E aí lá no versículo 39, pulando, e muitos samaritanos daquela cidade creram nele por causa da palavra da mulher que testificou. E ele me disse tudo que eu tenho feito. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra das mais bonitas, de umas passagens mais ricas, mais lindas, mais maravilhosas da Bíblia. O momento em que Jesus tem essa interlocução com a mulher samaritana. O texto começa a dizer: era necessário que passasse pela Samaria. Que Samaria é essa? A Samaria é uma região atrelada a impurezas. Os judeus entendiam a região de Samaria como uma região a ser evitada. Porque, historicamente, lá quando Israel foi escravizado pelos assírios, houve um sincretismo religioso, falsos deuses, enfim. Era uma região impura e os judeus davam uma volta. Para ir da Judéia para a Galiléia, eles podiam ter um caminho normal que passava pela Samaria, mas eles preferiam dar uma volta até que pisar lá. E aí Jesus decide ir até Samaria. Os discípulos saíram para comprar alimento e ele ficou ao lado do poço, certamente, era Jesus. A palavra fala que ele estava um pouco cansado, que prova que ele sentiu na carne tudo o que a gente também sente, né? E aí ele começa uma conversa com essa mulher. Ele aborda essa mulher e pede a essa mulher água para beber. Ele se aproxima dela, não com o dedo em riste, não com acusação, não com perguntação, não com questionamento. Simplesmente ele fala: dá-me de beber. E quem era essa mulher? O texto diz muito de quem é essa mulher se nós mergulharmos nos hábitos dela. Primeiro, ela vai lá pela hora sexta. A hora sexta é meio-dia, o sol está a pino. Não era uma hora adequada para buscar água. E ela está sozinha. O que isso mostra? Primeiro, que ela não podia ou não ia por escolha junto com as outras mulheres. Ela escolhia um horário em que ninguém iria vê-la retirando essa água. Provavelmente porque, e a gente vai avançando no texto, essa mulher era uma mulher que não era muito desejada ali pelaquela comunidade. Nós sabemos que existia toda uma moral, da época, existia a lei mosaica, já existia casamento, existia repúdio, existia todo um regramento, e essa mulher evitava as pessoas. E ela se surpreende absurdamente, porque ele, um judeu, que dava para ver pelas vestes dele, mais do que isso, um rabino, um mestre, pede água para ela, conversa com ela sozinho, que era inadmissível. Inclusive, nessa época, tinha um costume de os judeus, se passavam por uma mulher, eles fechavam os olhos, chegavam a machucar, porque eles ficavam topando um no outro nas coisas, para não correr o risco de pecar pelo olho.
Então, se ele estava só e vinha uma mulher, ele fechava o olho e passava de olho fechado, arriscando a cair, acontecer alguma coisa. Quanto mais conversar com uma mulher, quanto mais conversar com uma mulher de hábitos questionáveis, porque se é uma mulher que tem que ficar só, não pode ir no horário normal, tem alguma coisa errada com essa mulher. E aí começa a discussão, ela fala, quem que você está achando, né? Só faltou falar para Jesus aqui assim, quem que você está achando que você é? Que você vai me dar uma água melhor do que do poço de Jacó? Que água que é essa? Né? E ele fala, a água que eu dou, a pessoa não tem sede, e rios de água viva brotam de dentro dela. Ou seja, você vira a própria fonte da água viva, replicando a natureza de Cristo em você. Porque nós somos o quê? Nós somos fontes de água viva. A partir do momento que somos novas criaturas, transformados, convertidos, nós somos bênção na vida das outras pessoas. Nós somos capazes de abençoar a vida das outras pessoas, orando por elas, ministrando na vida delas, sendo usados para a expansão do reino. Então, nós somos fontes de água viva. Glória a Deus, né? Amém? E aí ela manifesta, ela fala, eu quero dessa água. Nossa, que água é essa? Me dá essa água. E aí vem o passado. Claro que Jesus sabia que o homem que estava com ela, na casa dela, não era o marido dela. Óbvio. Ele perguntou para oportunizar. E aí ele vai e entra com esse assunto e ela vira e fala, ele não é meu marido? Ela, disseste bem. Jesus, não é seu marido? E complementa. Não só não é, como você teve outros 5. Outros 5. E aí vem a questão de uma moral sexual altamente duvidosa. Jesus traz à tona o passado dela. O passado dela aparece ali naquele momento, diante do Senhor. E o que o Senhor faz? Se mostra para ela, fala em adoração, fala que o Pai procura adoradores em espírito e em verdade. Ele coloca as coisas de uma forma absolutamente limpa, propõe a ela que adore ao Pai, se mostra a ela, e ela faz aquela declaração de que ela de fato acredita que o Cristo virá, que o Messias existe. E aí a palavra vai dizer o quê? Que ela larga o cântaro e vai para a cidade contar a boa nova. E por causa do testemunho dela, muitos outros acreditaram. Ou seja, ela virou uma fonte de água viva. Ela declara que acredita, larga o cântaro e vira ela um instrumento de conversão na vida de outras pessoas. Eu queria chamar a atenção para algo que é muito importante. Quando nós somos atormentados pelo nosso passado, quando nos sentimos envergonhados, culpados, quando nós sentimos medo do que as coisas erradas do que fizemos no nosso passado venham à tona e venham acabar conosco, quando esse sentimento ruim de tristeza, de angústia, de humilhação vem, eu queria dizer a vocês que esse sentimento, ele não provém do Senhor falando ao seu coração. Quando o Espírito Santo toca no nosso coração, logo após a nossa conversão, quando realmente existe uma conversão genuína, é muito normal, é comum e é desejável que nós passemos a analisar tudo que a gente fez até o momento em que a gente encontra com Jesus. É preciso que isso aconteça. É necessário. E é automático. A pessoa confessa Jesus
entrega a vida para Jesus, automaticamente, sem precisar ninguém falar nada para ela. Não precisa abrir a boca. Ela começa a passar a memória. O Espírito Santo vai trazendo memórias, vai apontando fatos, vai apontando lembranças. E a reação que é natural, a reação que é desejável, a reação que é do Senhor, é o ajoelhar diante dele e pedir perdão. O que Deus quer de mim, de você, o que o Pai quer de mim, de você, é arrependimento. E não é um arrependimento útil, interesseiro. Porque o arrependimento com interesse se chama remorso. E remorso não remove a nossa falha. O remorso é muito bonito para você comover alguém, mas ele não muda a vida de ninguém. Judas agiu com remorso. Ele entregou Jesus, depois se sentiu, veio o inimigo e deve ter caído de cima na acusação. E ele foi e se matou. Deus não gera no seu coração vontade de morrer, vontade de fugir, necessidade de mentir. Ele não gera isso em você. O que ele gera é uma vontade de restauração, é uma sede de beber a água dele, mas não é uma reação de culpa, de humilhação. Deus não humilha ninguém. O Espírito Santo não humilha ninguém. Não humilha, ele não quer ver você cabisbaixo, andando de cabeça baixa. O seu acusador é outro. É o inimigo da nossa alma. É o nosso adversário, é o que a gente tem em comum, que é Satanás e seu séquito de demônios. Você pode ter certeza que o inimigo, ele sabe exatamente onde reside aquele ponto onde ele vai pegar, apertar e gerar um grande medo da repreensão do Senhor, porque ele quer que você ache que você tem um pai implacável, que vai acertar com você cada centavo, cada centímetro e cada milímetro das coisas que você fez de errado. Você pode ter certeza que o inimigo vai fazer de tudo para te lembrar de onde você caiu, daquele momento em que você foi envergonhado. Se você bebia, ele vai te lembrar de todos os porres que você tomou, de todas as vezes que você bateu o carro por causa disso. Vai te lembrar de todos os micos que você pagou. Se você foi infiel, se você foi adúltero, ele vai te lembrar cada segundinho do adultério que você cometeu. Se ele não estiver interessado que você continue na mesma toada, para te atentar, para fazer voltar, que é o caso da semana passada que a gente comentou, do apego, ele vai fazer uma ciranda na sua cabeça, batalha espiritual na mente. E ele vai fazer você acreditar que você não vale nada, que Deus não te ama, que você não merece o amor de Deus. Por que Deus vai me amar? Gente, quantas vezes a gente escuta isso em ministrações individuais, fazendo atendimento individual, a pessoa chora e fala, mas por que Deus me ama? Eu não mereço nada, eu estou todo errado, eu errei demais, não tem jeito. Gente, para tudo tem jeito. Para tudo tem jeito. Para tudo tem jeito, porque o amor de Deus, ele cura. Ele cura o nosso coração, ele cura a nossa ferida, ele tira a lembrança ruim, você esquece das coisas ruins que você fez. Ele tira da sua cabeça, apaga. O inimigo não, ele faz voltar, ele faz pirraçar, ele faz espezinhar, ele usa pessoas para te acusar, ele usa pessoas para falar com você fazendo gracinha. Ele é usado, ele entra no seu sonho,
para trazer sonhos de terror, de pavor. Deus vai me castigar. Deus não castiga ninguém. Ah, então é oba-oba? Não, porque a sua atitude dá legalidade para o inimigo agir na sua vida. E a história se repete se você não entrar com a palavrinha mágica chamada confissão e arrependimento. Enquanto você não confessar, esse passado vai te atormentar. Aí você vai falar assim, eu já mudei, mas eu já mudei. Tem certeza que você já mudou? Mas enquanto você não confessar, você não tem paz. Ele te dá 2 minutinhos de paz e volta de novo. Aí você liga a televisão, passa uma coisa que te lembra a situação. Porque ele é minucioso. Efésios 6:10 vai dizer o quê? Que revestivos da força do seu poder para resistir às astutas ciladas do inimigo. O inimigo não faz só cilada, ele faz astuta cilada. E você vai ter que resistir para vencer o dia mau. Aí lá em Efésios é o reconhecimento de que o dia mau ele existe sim, e que eu tenho que usar a armadura de Deus. Tem que vestir a armadura para que eu possa resistir. O capacete da salvação para que o sussurro do inimigo, sussurro de acusação, como a própria palavra diz, o acusador das nossas almas, para que esse sussurro silencie. É o único jeito de silenciar. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que eu gosto muito. Essa pessoa, ela é alcoólatra, né? Porque não existe assim, é alcoólatra em recuperação, nem em abstinência, né? Conforme a metodologia lá do AA. Espiritualmente eu considero que é ex-alcoólatra. Essa pessoa não é convertida, essa pessoa não confessou Jesus, e essa pessoa está livre do álcool há mais de 7 anos. Porque o Pai é misericordioso. Ele tem misericórdia para com todas as pessoas, não só para com seus filhos, mas para tudo que é criatura dele, ele tem misericórdia. E aí eu falei com essa pessoa que hoje eu ia ministrar sobre o passado. A culpa pelo passado, a vergonha pelo passado, o medo pelo passado. E essa pessoa me contou da angústia que essa pessoa sente quando ela lembra dos episódios de acidentes, situações em que envergonhou a família, situações em que quase morreu, crise de amnésia, de acordar na cidade, não saber nem o que está fazendo ali, etc, etc, etc. E eu falei com essa pessoa assim, e eu aposto que essas lembranças, elas vêm quando você está muito bem, quando acontece uma coisa muito bacana, muito boa na sua vida, você está em paz, aí vem ele. Aí vem ele. Sussurrar. É, né? Pois é, tá tão bom. E você acha que é você pensando. E é ele falando. Pois é, né? Tá tão legal aqui, mas será que isso vai durar muito tempo? Porque você sabe, né? Você deve. A dívida tá aí para pagar. Como é que vai ficar? Acabou? Como é que é? Aí já vem o medo. Não, Deus vai me tirar tudo, porque eu não mereço nada. Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? E começa uma batalha, um looping na sua mente. Sem fim. Porque se você não entrar em posição de batalha, repreender, mandar calar a boca em nome de Jesus, quantas vezes forem necessárias. Se você não entrar num jejum, dependendo do ataque, você começa a ter crise de ansiedade, depressão e toda sorte de enfermidade espiritual ou enfermidade psiquiátrica que você quiser falar. Não tem fim. Este é o diagnóstico. A forma como Jesus lida com o nosso passado. Jesus pega o seu passado, o meu passado, traz para ele e fala, me dá. Você quer mudar? Você se arrepende? Você confessa? Então me dá. Larga o cântaro. Olha o que essa mulher fez. Largou o cântaro. Ou seja, ela estava com a ideia de ir lá buscar água. Ela larga aquela mala
aquela mochila, aquele negócio ali, e volta para o propósito original da vida dela, que era ser usada para falar do reino. E automaticamente, ela já tendo confessado Jesus, porque ela reconhece ele como Messias, ela já passa a anunciar a boa nova e várias pessoas são tocadas naquela cidade. Jesus fez mais coisas em Samaria do que fez na cidade dele. Quando ele vai lá, ele é enxotado praticamente, né? Que aí fala, até se fala, né, que o profeta não faz muito sucesso na terra dele, né? E era uma terra impura. Esta palavra não está aqui à toa. Esta palavra nos mostra que Jesus é capaz de curar você do seu passado. E mostra que a forma dele curar é através, primeiramente, do reconhecimento da sua autoridade como Filho de Deus, como Salvador, como Messias que morreu na cruz, ressuscitou e que vai voltar. Não existe saída que não seja através de Jesus. Aí você vai falar para mim assim: basta? Então tá bom, eu já fiz isso, já confessei Jesus e continuo sendo atormentada. E aí? O que está acontecendo? Isso acontece toda hora. Quando eu me converti, eu precisei de mais ou menos umas 3 pessoas para me ajudar no meu processo de libertação. Mais ou menos umas 3. Que foram me ajudando assim, cada uma num ponto para qual foi capacitada para passar por isso. Essa teoria de que eu entro na piscina do batismo e eu saio sem a minha mochilinha, ela não existe. Você sai salvo, se foi uma declaração genuína de conversão. Porque também entrar lá na piscina achando que está então um mergulhinho ali, não vai adiantar nada. Batismo não é religiosidade. Da mesma forma que libertação não é só conversão. A pessoa convertida, ela não está liberta imediatamente, no sentido de que ela ficou livre de iniquidade, consequências de pecado, Gente, é a necessidade de fazer a limpeza. E como eu faço essa limpeza? É só chegar em casa, fechar minha porta, ajoelhar, né? E começar lá a resenha com o Senhor. Não. É mais do que isso. E nós padecemos por falta de conhecimento. Porque a gente não conhece a palavra de Deus. A gente despreza, a gente tem vergonha, a gente tem vaidade, a gente não gosta de confessar pecado, a boca da gente fecha. Quantas vezes vai fazer oração de liberação de perdão, a pessoa até prende o lábio. Quando a gente está fazendo com outra pessoa, a gente vê ela prendendo o lábio. Porque o inimigo é sujo. Ele não quer que você conheça a Bíblia. Ele não quer que você passe pelo que você tem que passar. Ele quer que você ache mesmo que basta um banhozinho de piscina e você está liberado. E isso é uma mentira. Uma mentira. E eu posso dar testemunho aqui de hoje até 10 dias sobre isso. Estou escrevendo até um livro sobre isso, afinal de contas. Vai lá na palavra de Deus, em Salmos 32. Esse salmo é tudo de bom na minha vida, na sua e na de todo mundo. O que eu posso fazer para ser liberto? O que eu posso fazer para calar a boca desse inimigo que está me dizendo que eu nunca mais terei uma vida sentimental boa porque eu fui adúltero? Desse diabo que está repetindo na minha cabeça que eu nunca mais vou ter prosperidade porque eu roubei, porque eu corrompi, porque eu furtei. Que está dizendo que eu não vou ter filho saudável porque eu bebi, porque eu usei droga. Que está dizendo para mim que eu tive relação homossexual, então que eu nunca vou ter um casamento. O que eu vou calar a boca do inimigo, gente? Calar a boca do inimigo. Salmo 32. Abre a palavra de Deus aí. Oh, salmo abençoado. Olha.
As instruções para você alcançar a libertação do seu passado estão aqui. Está nesse salmo. Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é encoberto. Olha, essa expressão é linda. Pecado encoberto. Opa, peraí, mas de Deus você encobre pecado? Tem jeito de acobertar pecado de Deus? Não. De quem que... A respeito de quem que o Senhor está falando aqui? Abençoado é aquele cujo pecado é encoberto. O Senhor, diante do seu arrependimento, Ele encobre o seu pecado. Ele só vai deixar ele aparecer se isso for para edificação da sua pessoa, se fizer parte da sua caminhada. Mas o Senhor é capaz de encobertar o seu pecado diante de terceiros. Por misericórdia da minha alma, da sua alma, misericórdia da minha vida, da sua vida. Abençoado é aquele cuja transgressão é perdoada. Ok, não tem novidade para nós sabemos. Cujo pecado é encoberto. Abençoado é o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há malícia. Pressuposto, sinceridade de coração. Abrir a boca com sinceridade, sem máscara, sem receio, sem vergonha, sem medo de ser julgado. É colocar para fora o que está aqui dentro, me machucando, que eu estou tentando esconder de mim, de todo mundo, de Deus, que eu não quero tocar nesse assunto. Ah, eu não gosto de tocar nesses assuntos do passado. Isso mesmo, não toca no assunto passado, não, que é tudo que o inimigo quer. Porque ele vai pegar e vai usar isso até o fim dos tempos. Quando eu mantive silêncio, olha, quando eu mantive o silêncio, meus ossos envelheceram por meio do meu bramido por todo dia. Ossos envelhecidos, bramido, pois dia e noite tua mão foi pesada sobre mim. Meu orvalho é transformado em seca de verão. Sofrimento físico, enfermidade, ossos doendo, corpo doendo, bramido, sofrimento. E por que a mão de Deus vai pesar? Porque Ele zela pela palavra dEle. Se você não cumpriu o procedimento que você tem que cumprir, Ele vai pesar? Vai sim, porque é a legalidade. O inimigo chega para ele e fala: e aí, ô bonito, você não fala que você cumpre sua palavra? Então cumpre comigo também. Cumpre comigo. E ele cumpre a palavra dele até com o diabo, ele cumpre a palavra dele. E da mesma forma que está escrito lá em Mateus 18, desligar na terra e desligar no céu, acabou a gracinha do inimigo. Acabou, está acabado. Eu reconheço o meu pecado diante de ti, e a minha iniquidade eu não escondi. Tem como esconder alguma coisa de Deus? Não, você está escondendo de quem? De um terceiro. Porque lá em Mateus 18, você tem que fazer isso quando dois ou mais. Para você desligar, para você ter perdão de pecados, você basta fazer uma oração para o Senhor, com o coração arrependido. Agora, para viver plenamente, livre de passado, livre de consequência, é confissão, não tem outra. É confissão diante de um irmão, de uma autoridade espiritual, uma pessoa que tem autoridade espiritual, que é capacitado para fazer isso, que não vai te julgar, que não vai te expor, obviamente, né? Que a gente não precisa ficar contando tudo para todo mundo, a gente tem que ter essa sabedoria. E é colocar e não encobrir, é jogar a luz. E aí o inimigo sai correndo igual rato, quando você joga aquela luzinha no bueiro, assim, ele, ó, cai fora. Ele cala a boca mesmo. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Por isso, todos os que são piedosos orarão a ti, no tempo em que tu podes ser encontrado. Olha, certamente nas enchentes de grandes águas, elas não chegarão até ele. Olha a promessa. Confessou? Desligou? Não tem enchente para te pegar. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservarás da dificuldade. Tu me cercarás com canções de
libertação. Quem liberta, liberta de alguém. De quem que ele está falando que eu vou ser liberto? De Deus? De mim mesmo? Do inimigo? Do demônio? É ele que te aprisiona. É ele que coloca a corrente. Eu te instruirei e te ensinarei no caminho em que irás. Eu te guiarei com meu olho. Não sejais como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento, cuja boca precisa ser contida com freio e rédea, para que não cheguem perto de ti. Haverá muita tristeza para o perverso, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Esse salmo, ele é uma promessa para a minha vida, para a sua vida, uma promessa de libertação, uma promessa de que você não estará mais cativo do demônio com base no seu passado. Esse salmo fala de confissão, ele não fala de arrependimento. São duas coisas diferentes. E a experiência que eu tenho comigo mesmo, o testemunho que eu posso dar, é que quando o Senhor mostra um ponto, porque não é com um mês que você vai fazer esse processo, com 2 meses, com listinha de pecado decorada. É com aquilo, o Senhor vai oportunizando que essas coisas venham em forma de problema. Elas vêm em forma de sofrimento. Então aparece um problema, aparece um sofrimento. Vamos raciocinar, onde está a legalidade? E aí você vai voltar, você vai descobrir. Uma das possibilidades são pecados inconfessos. E aí chegou a hora de colocar a luz. Vocês têm que ver o que acontece quando a pessoa vai fazer uma ministração individual com isso. Ele vê que você vai fazer, ele escuta que você vai fazer, a opressão aumenta-se umas 5 vezes. Tem uma amiga minha, pastora, que ela fala assim, vem, você está desesperada. Eu falei, estou desesperada porque a opressão aumentou demais aqui, a chapa esquentou demais. Porque ele não dá 1 minuto de trégua. Piora, mas piora muito. A angústia que aquilo vai te trazer, a culpa, a humilhação, extrapola o simples arrependimento. E o Senhor usa para falar com você visão, se você tiver visão aberta, ele usa revelação, ele usa sonho, ele usa ministração que pula na sua cara a hora que você abre o YouTube, aí você fala, opa, o que é essa ministração? O que é isso aqui? Vamos prestar atenção? Nós temos que vigiar e orar, estar atentos. O Senhor, ele sinaliza o que você precisa tratar na sua vida. Ciclos. O inimigo, ele não é criativo. A criatividade está em Deus. O demônio, ele usa sempre a mesma coisa. Ele só muda o ator. Mas o enredo é o mesmo. Ele muda o cenário ali, mas o enredo, a historinha para fazer você cair, para te humilhar, para pisar em cima de você, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E quando você tem sonhos vívidos, revelações espirituais, é impressionante a riqueza de detalhes que o Senhor revela em sonho, para quem tem, ou para quem, se alguém já sonhou coisas para te entregar. Ele mostra tudo, nos mínimos detalhes. Há um tempo atrás, eu estava tendo muito problema com justiça. Muita coisa na justiça, toda hora uma murrinha na justiça ali, outra murrinha na justiça aqui, e sendo atormentada com aquilo tudo. Eu descobri onde estava a legalidade. Fui pensar, o Senhor mostrou, aí sai uma palavra, entra em oração, fecha para o quarto. Né? Minha filha já sabe como é que a hora que eu estou assim, ela já vê e fala, vem, tem coisa aí, né? Tem mistério aí, ou por mim ou por outras pessoas, claro. Mas nesse ponto específico, eu entrei para o quarto e falei, Senhor, eu não aceito isso na minha vida, e está inimigo falando, e está aquela pressão. Oração, leitura da Bíblia, palavra revelada, confirmação e sonho. Pois, acreditem vocês ou não, o inimigo apareceu para mim no meu sonho, e zoou com a minha cara ainda por cima, porque ele faz isso.
Ele zoa com a sua cara e com a minha. Usa a boca dos outros para poder te afrontar. Ele chegou no meu sonho, eu estava tranquilo, sonho tranquilo. Ele me apareceu todo bonitinho, vestido de terno, bonitinho, né? Um homem de terno, óculos, com cara de intelectual. E falou assim para mim: você preocupou muito com a pomba gira, né? Porque frequentemente acontecem coisas que eu tenho que ministrar nessa área, né? Essa área sexual. Já tive que fazer algumas ministrações individuais e tem toda uma história atrás disso. Você preocupou muito com a pomba gira, né? Mas você tinha que ter preocupado era com a pomba júria. Júria. Acordei, falei, eu, hein? Que frase que é essa? Aí fui atrás da minha filha. Falei, Ana Vitória, você estuda latim, vai fazer 4 anos que eu estou estudando latim. Que é? Vamos procurar. Eu já tinha o estalo do que era, né? Porque eu estudei direito, então você tem várias frases em latim usando essa palavra júri. J-U-R-E. É direito. É direito, o Senhor permitiu. Tipo assim, você estava preocupado lá com o demônio na área sexual, né? Me perseguindo, né? Porque você está expulsando um monte de... ministrando a vida dos outros, tirando opressão na área sexual, desligando, limpando. Deixa eu te falar. Eu aqui, onde que eu estava, ó. Acordei e falei, de hoje você não passa, demônio. E ele faz assim, e o Senhor confirma. Confirma, vem uma pessoa, te entrega uma palavra. Até o fato de você estar vendo isso aqui... Pensa na sua vida, vê qual que é o problema que você está vivendo hoje na sua vida. Qual que é a área da sua vida que está sendo mais atacada? Se é a sua área financeira, se é a sua área familiar, se é a sua saúde física, se é sua área sentimental. Pensa onde é que o inimigo está fazendo ciranda. E se você pensar mais um pouquinho, muito provavelmente você vai descobrir pecados que não foram confessados e a legalidade não foi desligada. Tem mulher que está aí tentando engravidar e não engravida, e você vai ver, tem um aborto que foi feito, tem uma pílula do dia seguinte, passou batida, achou que estava tudo bem, não está tudo bem. Não fez o aborto, mas acompanhou a amiga, ajudou a pagar. Foi negligente em algum acidente de trânsito, mesmo culposamente, a gente tem que pedir perdão a Deus. Aí você vai ver a vida da pessoa bagunçada com dinheiro, vamos descobrir o que é. Vamos atrás da legalidade. Quando eu não era convertida, eu dei o cano. Eu não paguei. Eu causei prejuízo. Eu entrei na justiça lá, sabia, meu patrão já tinha me pagado tudo, mas justiça trabalha, é só você entrar que você vai lá e ganha mais um pouquinho. E achou que estava tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Casamento, namoro, briga, adultério. Pode ir no rastro que você vai achar. Falta de liberação de perdão, falta de pedir pecado por pecado sexual de vida anterior que teve antes de converter, de escorregada que deu e só pediu perdão a Deus, mas não desligou. Laço de alma que não foi desfeito. Você vai descobrir um rastro de pecado sexual. Idolatria. Porque a idolatria, por exemplo, está alinhada com prostituição. A Bíblia fala do idólatra como uma grande prostituta. Tem muita gente que está sofrendo situações envolvendo pecado sexual e infidelidade que tem a ver com a idolatria lá da época que era pequeno, foi lá fazer primeira comunhão, coroou, não sei o quê. Eu te falo que eu já fiz todos os desligamentos possíveis e impossíveis. Os possíveis e outros que vocês nem imaginam. Legalidade só é cortada por confissão e arrependimento. Porque também não é uma reza. Não é pegar uma folhinha, deixa eu fazer aqui um menu dos pecados aqui. Isso aqui sim, isso aqui não. Não cheguei nesse ponto. Não. E vai lá e fica falando sem o convencimento, sem o discernimento. Porque não existe diferença
entre reza da igreja X ou Y e reza de crente. Teve uma situação de uma menina que ela batizou, e aí ela veio atrás de mim. Eu preciso confessar pecados, preciso desligar. Ela veio com uma... Não estou brincando. Era assim, umas 6 páginas. Aí eu olhei para a cara dela assim e falei, meu Deus do céu, como é que vai ser isso aqui? Porque ela achou que era assim, agora é igual eu vou na loja, vou comprar uma roupa nova, um sapato. Não é assim. É discernimento. É Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E o inimigo só vai parar de te acusar. Ele só vai parar de te humilhar. Ele só vai parar de te culpar. Ele só vai parar de colocar medo no seu coração o dia que você tiver a coragem de procurar alguém para fazer isso. Porque tem que ter coragem também. Porque falar é fácil, mas ir lá fazer não. Você olhar para a cara de uma outra pessoa, a pessoa às vezes não está nem escutando. E as pessoas estão preocupadas se a outra pessoa está escutando. Recentemente, uma ministração na área de libertação, na área sexual, a pessoa, até uma pessoa muito preocupada, ela ficou preocupadíssima de ter que fazer o procedimento. Que eu expliquei, ministrei, e ficou na dúvida se ela e depois veio fazer e viu. Quem está ali não pode te julgar. Porque se o Senhor não te acusa, se Ele quer que você fique livre do julgamento, livre da acusação, como é que Ele levanta uma pessoa para te ajudar que vai te acusar? E vou falar mais. Dificilmente você vai achar alguém que trabalha com cura e libertação que foi um santo, que foi um exemplo da candura, da santidade, da pureza. Porque nós somos usados para isso, porque nós conhecemos o outro lado. Nós não horrorizamos com nada. Não tem nada passível de causar horror, de causar julgamento. Quem é usado para libertação e cura é pessoa que andou na treva. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu tenho honra de falar isso. Honra para a glória do Senhor. Ele me libertou, me tirou, me limpou, me honrou e me exaltou. E glória a Deus por isso. E é por isso que eu estou aqui hoje falando isso para vocês. É por isso que eu estou aqui hoje falando isso para vocês. Isso é muito importante. Isso é libertação. E você tira o fardo e a sensação, gente, é maravilhosa. A cada ministração individual, você dorme o sono dos justos. Você dorme com o inimigo silenciado. E na certeza de que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos honra, um Pai carinhoso, um Pai que não resiste a um coração arrependido e a uma confissão genuína. Ele não resiste e Ele entra com providência. Ele entra mesmo. Aí você fala assim, nossa, mas não é justo, né? A justiça dele é diferente da nossa. O conceito de justiça de Deus não tem nada a ver com o nosso. Não. A régua dele é outra. Tem nada a ver com o nosso. E graças a Deus que não tem, né? Bom para nós, melhor para nós. Porque nós somos muito mais implacáveis do que Deus, quando se trata de julgar os outros. Nós somos implacáveis. Nós amamos falar da queda do outro, mas não conseguimos falar da nossa. Diante de Deus e na presença de uma outra pessoa. Nós não temos essa honestidade. E isso é muito triste, há atraso de vida, na minha vida, na sua vida. Não há nada melhor que saber calar a boca do inimigo. E que o nosso passado, ele cai realmente no mar do esquecimento para o Senhor. E se o Senhor te perdoou, e se o Senhor te restaurou, não cabe a ninguém, ninguém mesmo, levantar um dedinho para você, uma voz para você. Porque aquele que é dono do ouro e da prata, aquele que deu filho para nos salvar, filho esse cujo nome está acima de todo nome, o Senhor que é o Criador do mundo, do universo, de tudo, me criou, te criou, Ele não quer saber do seu passado.
Ele não quer saber do seu passado. Quem quer saber do seu passado é o demônio, porque ele quer te fazer acreditar que você não é digno do amor de Deus, que você não tem paternidade, que você não tem pai, e que se você acreditar que você tem pai, esse pai veio para acabar com sua raça e seu pai vingador. E nada disso existe. Está aqui no Salmo 32. Só depende de você, só depende de mim.